Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que o nosso Deus e Pai nos abençoe nesta quarta-feira. Que a sua graça, a sua bondade se renove sobre as nossas vidas. Possamos desfrutar de tudo que o Senhor preparou para esse dia. Que possamos estar conectados com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus em nossos corações. Estamos fazendo uma série aqui no Devocional chamada Parábolas de Jesus, né? Estamos estudando, conhecendo cada uma das parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou nas Escrituras e entendendo o significado destas parábolas. Hoje eu quero meditar com você num texto que está em Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Certamente você já leu esta parábola muitas vezes. Na Bíblia já ouviu falar dela, mas certamente você nunca parou para se atentar no significado dela. É a parábola que fala sobre coisas velhas e coisas novas. Diz assim: então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam estas coisas? Sim, responderam eles. Então Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que do seu depósito tira coisas novas e coisas velhas. Vou ler de novo. A outra tradução diz assim: pois significa que todo o escriba que torna-se entendido nas coisas do reino de Deus é como um pai de família que do seu depósito retira coisas novas e também coisas velhas. Do que será que Jesus está falando nesta comparação de um pai de família que do seu depósito tira coisas novas e coisas velhas? O que será que significa isso? Por que Jesus cita aqui os escribas ou mestres da lei? O que isso tem a ver com a nossa vida? Você já vai entender, nós vamos meditar nisso. Para começar, nós precisamos entender como era na época de Jesus a vida nas casas, nas famílias. Para começar, gente, os depósitos ou tesouros era onde as pessoas guardavam todo tipo de utensílio que precisava para o seu dia a dia. Uma roupa, uma capa, sandálias, utensílios da casa e até mesmo alimentos eram guardados no tesouro da casa, no depósito da casa. O depósito tinha sacos de trigo, que era usado para fazer a farinha, que era usada para fazer o pão. No depósito tinham até mesmo frutas, algumas delas mais novas. E no depósito também tinham coisas bem antigas, por exemplo, uma capa, uma vestimenta, muitas vezes passava de pai para filho, para neto. Uma boa roupa feita de couro, uma capa feita de couro, era usada por muito tempo. Tecidos, especialmente de couro, eram passados de geração em geração, porque o povo de Israel tem uma ancestralidade nos beduínos, naqueles povos do deserto, e eles tinham todo ano também a festa das barracas, a festa das tendas, onde eles habitavam por uma semana em barracas, lembrando da passagem do povo de Israel pelo deserto, na época em que não tinham casas e moravam em tendas, lembrando também de Abraão, Isaac, Jacó, que moraram em tendas. Assim, todo pai de família tinha no seu depósito de casa coisas velhas, mas que eram preciosas, eram importantes. Eram coisas que valiam muito, até mesmo joias, que eram coisas velhas, coisas antigas. Aqui a coisa velha não representa uma coisa estragada, representa uma coisa antiga, mas preciosa.
Porque ninguém guardava coisas estragadas, guardava-se coisas úteis. Ok? Segunda coisa, ele também tira coisas novas. A comida não pode ser velha, a comida tem que ser nova, por exemplo, né? Os alimentos precisam ser novos. Então ele tem coisas velhas, mas também tem coisas novas. Se ele tiver só coisa velha, vai comer comida estragada, mas se tiver só coisa nova, não vai ter muitas vezes coisas preciosas, antigas. E aí Jesus diz, olha, este pai de família que guarda no seu depósito coisas antigas, mas também coisas novas, pode ser comparado a alguém que estuda a Bíblia, um estudioso das Escrituras, alguém que está meditando na palavra. E ele fala aqui de um mestre da lei ou um escriba, que eram as pessoas naquela época que liam a Torá. Vamos pensar que boa parte do povo não sabia ler naquela época. Os escribas eram as pessoas que sabiam ler e escrever e que liam para o povo e também copiavam as escrituras. E eles eram também chamados de mestres da lei. E aí ele fala, olha, agora um mestre da lei que é instruído nas coisas do reino de Deus, que entende das coisas do reino de Deus. Ele é como esse pai que tira do seu depósito coisas velhas e também coisas novas. Por que Jesus diz isso? Qual a relação? Gente, naquela época, os mestres da lei, especialmente os fariseus, eles eram muito apegados às coisas antigas, às tradições antigas. Eles se apegavam aos detalhes da lei de Moisés, eles se apegavam a todos os detalhes da lei que Deus deu ao povo de Israel quando estava no deserto. Eles eram apegados às tradições de Abraão, às coisas antigas. Mas ali diante deles estava o próprio Filho de Deus, Jesus, revelando verdades que ainda não haviam sido reveladas, ou seja, eram verdades novas para a humanidade, mas eram coisas que Deus não havia revelado ainda, e eles estavam desprezando. Boa parte dos fariseus, dos escribas, eram aqueles que perseguiram Jesus, que inclusive mandaram matar Jesus, porque não aceitavam as coisas novas. Por outro lado, haviam pessoas que queriam abandonar totalmente a tradição, dos antigos, e queriam ficar apenas com as coisas novas, queriam apenas revelações novas. E isso até hoje tem pessoas assim, que buscam só novidade, estão sempre atrás de algo novo, uma novidade espiritual, uma religião nova, uma filosofia nova, uma tendência nova. E o que Jesus está falando aqui, ele está dizendo, olha, qualquer pessoa que tem um entendimento da palavra de Deus e do que é o reino de Deus, vai entender que existem verdades antigas e verdades novas, e que as duas verdades são preciosas. Jesus está falando claramente sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento das Escrituras. As verdades dos patriarcas, a lei de Moisés, se completa, é cumprida, só pode ser totalmente compreendida a partir das coisas novas que Jesus revela. Ou seja, o novo que Jesus traz é tão importante quanto as coisas antigas que Deus já havia revelado aos pais na fé. Ou seja, como um pai de família, nós precisamos ter na nossa despensa coisas antigas, mas também coisas novas. Ou seja, precisamos valorizar aquilo que Deus já falou aos antepassados, mas também o que Deus falou através de Jesus e o que Deus continua falando hoje através do Espírito Santo. Então, essa parábola, Jesus está nos dizendo sobre o valor da Escritura como um todo, da Bíblia como um todo. Tem cristãos que focam só no Antigo Testamento, se apegam tanto às leis do Antigo Testamento, que quase viram, judeus, fariseus, ficam cobrando os outros nos detalhes da lei. Outros se apegam tanto ao Novo Testamento que desprezam qualquer regramento. Mas Jesus fala sobre o equilíbrio entre as duas coisas.
Toda lei é útil, toda escritura é útil para o ensino, para a correção, para nos tornar perfeitos. Ou seja, nós precisamos receber a Bíblia como um todo, a palavra de Deus como um todo. E o que o Espírito Santo fala hoje conosco sempre vai na mesma direção do que já está nas Escrituras. Deus nunca vai revelar para nós hoje algo fora do que está nas Escrituras. Deus nunca vai contradizer a sua verdade. Aí nós podemos provar os espíritos, como diz a própria palavra. Se alguém vier dizendo que é de Deus, mas pregar uma coisa que está fora da Escritura, ou que vai contra a Escritura, que essa pessoa, seja considerado seja considerado infiel, seja considerado mentiroso. Por quê? Porque não está carregando a verdade. Um bom depósito tem coisas novas, frutas fresquinhas, mas também tem coisas antigas, que são preciosas. Assim também devemos ter as palavras de Jesus, mas também as palavras dos profetas no nosso coração. Amém? Muito obrigado, Senhor, nós oramos nesse dia. Queremos valorizar a Tua palavra, a Bíblia. Valorizar o que já foi ensinado, Senhor, aos antepassados, mas também o que o Senhor nos revela hoje pelo Teu Espírito, revelação, entendimento da Tua Escritura, contextualização com a nossa vida nos dias de hoje, no século 21. Senhor, nós pedimos, continua falando conosco, continua revelando a Tua verdade, a tua vontade, Senhor. Continua revelando os Teus sonhos à Tua igreja. E que nós, Senhor, possamos trazer para dentro da nossa casa as Tuas verdades, as mais antigas e as mais novas. Todas elas, Senhor, são preciosas, são valiosas. Que possamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos lá, Senhor, lá de Moisés, de Abraão, de Isaac, que o Senhor revelou a eles, mas também as verdades profundas e completas que o Senhor trouxe através do próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é vida e vida em abundância. Ela é um tesouro precioso que precisamos guardar, que precisamos ter em nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem e por tudo que podemos receber e viver contigo. Oramos hoje em nome de Jesus, pedindo ajuda-nos a valorizar esse tesouro. Ajuda-nos, Senhor, a ler e a meditar mais na Tua palavra, a nos aprofundarmos tanta riqueza que o Senhor tem para nós. Fortalece nessa quarta-feira, Senhor, a vida deste irmão, desta irmã. Conduz com sabedoria as suas decisões. Que este final de ano, Senhor, o inimigo não encontre lugar no nosso coração. Que as mentiras, as trevas, os enganos não encontrem lugar no nosso coração. Pelo contrário, que cada um possa lembrar todos os dias que é um filho amado Teu, uma filha amada Tua. Que possamos andar contigo, firmes no Teu caminho. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Quero fazer um desafio para você. Que você envie esse devocional para pelo menos 10 pessoas. Manda no particular, manda o link também para a pessoa entrar no grupo do WhatsApp ou para nos ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, YouTube. Estamos em tantas plataformas, o nosso canal Devocional de Fé. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você pode encontrar ali o meu perfil. Eu sou @Dionísio Ratzenberger. Ratzenberger é com H. Certamente se você botar Dionísio H, logo já vai aparecer para você aí, tem poucos Dionísios. Tá? E também temos @Encontros de Fé NH. Estamos no Instagram, estamos também no Facebook, estamos aí em vários canais de plataformas. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã. Amanhã temos o devocional, que a Thaís grava, as Quinta das Experiências com Deus. Um devocional muito legal, com uma voz feminina, vai falar ao seu coração. Sexta-feira voltamos com as parábolas de Jesus. Um grande abraço e até amanhã.